Desporto. Marco Martins dá-nos agora as últimas notícias do desporto. O campeonato francês da primeira divisão de voleibol masculino entrou na reta final para definir as 8 equipas que vão seguir para os quartos de final e as 6 outras que vão lutar para não descer. O Tours lidera a Liga Francesa com 47 pontos, após 18 jogos realizados, contando com 16 triunfos e 2 derrotas. A equipa do Tours tenta caminhar para um 9º título de campeão. O vencedor na época passada e o clube com o maior número de títulos, 10, o Cannes, tem passado por dificuldades e ocupa o 13º lugar com 12 pontos e está em risco de descer. Na 21ª jornada, de notar que várias equipas têm jogos em atraso devido à pandemia de Covid-19, o Cannes foi derrotado pelo Paris-Volley por 3-1, com os parciais de 15-25, 25-22, 25-22 e 25-18. O Cannes, que continua numa situação complicada, conta com o único atleta português da primeira divisão, Philippe Kfetikanin. O atleta luso de 25 anos chegou ao clube francês durante o decorrer da temporada, após ter iniciado a época 2021-2022 nos portugueses do Sporting Clube de Espinho. Em entrevista à RFI, Philippe Kfetikanin falou do voleibol português e do que necessita para os atletas evoluírem. Ele que começou por abordar o encontro frente ao Paris-Volley e os próximos compromissos do Cannes. Um sabor muito amargo, principalmente quando no primeiro set foi a diferença que foi em termos de pontos e depois, não digo que relaxamos, mas a sorte calhou um bocado mais para o outro lado do que para o nosso nos momentos decisivos e acho que isso pode ter abalado um bocado a equipa e estabilizado, digamos, psicologicamente e ter afetado, digamos, o resto do jogo. Aquele primeiro set, é verdade que foi avassalador no fundo. Sim, servimos muito bem, recebemos muito bem, defendemos, blocamos, depois não blocamos tanto, não defendemos quase nada, inverteu tudo um bocado e não conseguimos sair dessa queda, digamos. Mas houve aquele segundo set em que recuperam de 6 pontos, estão ali à beira de vencer esse segundo set, pensa que é aí que se faz um pouco a diferença? Sim, é verdade, porque foi nesse mesmo momento que, não me lembro, um jogador que foi no serviço e mete uma bola em cima da linha, age e a diferença outra vez passa para 2 pontos e pronto, pode parecer que não, que é só 2 pontos, mas isso pode ser muito abalador para o receptor, porque ele já sabe que na próxima bola vai ser para ele o serviço e digamos que a pressão cai toda um bocado em cima dele. Mas pronto, faz parte e não tivemos sorte nos momentos decisivos e não conseguimos depois, digamos, sair desse, digamos, turbilhão ou dessa queda um bocado. Não conseguimos reerguer-nos e pronto, o jogo foi decidido mais por aí. Ainda houve no terceiro set mais uma oportunidade para o Cannes, em que tiveram também 6 pontos de vantagem dessa vez. E aí foi o contrário, o Paris conseguiu recuperar e dar a volta. É como eu disse, um bocado de sorte aqui, um bocado de sorte ali, nós a tentar fazer o nosso melhor e depois quando tentávamos fazer um block out ou tentar controlar a bola ou tipo se jogar para o bloco e tentar para a proteção, não havia proteção ou não protegíamos tanto, não tocava no bloco por um bocado e eles nesse aspecto tiveram mérito obviamente, mas para mim, pessoalmente, eu acredito que muitas dessas foram mais sorte do que mérito, algumas delas. Mas pronto, faz parte, o jogo é assim mesmo. E pronto, há mais jogos pela frente agora, isto já passou. Está a lição aprendida, espero eu. E pronto, a vida continua. Faltam 6 jogos, é neste momento o último lugar partilhado com o Poitiers. A situação é crítica. Para o clube é. Pessoalmente para mim não me preocupo com isso. Eu só me preocupo em tentar jogar e fazer o meu melhor. Depois o que acontecer, se ganharmos, se perdermos, não é que tanto faz. Eu gosto de ganhar, obviamente, mas eu não tenho essa pressão porque não sinto pressão. Mesmo que esteja 24 e eu estou no serviço, posso estar um bocado nervoso, mas nunca vai ser a pressão do tenho que pôr a bola do outro lado. Vai ser só o nervosismo do momento. Eu não vejo isso como pressão, mas não me preocupo. Claro que eu quero não ficar em último, mas eventualmente há o play-out, por isso chances não irão faltar no futuro. Também é salvar um pouco a equipa, é essa a missão que tem o Filipe e a equipa toda. Sim, é dar o nosso melhor e eu acredito que fazendo isso os resultados virão. Isso aconteceu, não é? Tivemos 3 vitórias seguidas, não foi por acaso, foi porque lutamos até ao fim. E aqui acho que no terceiro set, quando a vantagem começou a aumentar, senti que toda a gente desistiu. E pronto, faz parte, mas eu pessoalmente não sou assim, eu sou uma pessoa muito emotiva, jogo de coração e alma nisto, por isso é que se nota muitas vezes que eu estou sempre ou zangado ou aos berros, é porque eu odeio perder.
e principalmente se notar que não há força de vontade da parte de alguns colegas meus, o que eu entendo que é um bocado avassalador, porque depois eles não fazem pontos e eles são aqueles jogadores que vão levar 50 bolas por jogo e eles é que são os jogadores decisivos, entendo isso, mas se eu pudesse ir para o lugar deles tentar fazer melhor, faria, mas não posso. Mas não me importo que eles joguem mal, desde que tenham aquela atitude de que vamos com tudo, vamos tentar, agora ficar cabisbaixo, isso tira-me um bocado de sério, mas quem sou eu para dizer a um atleta de 30, 30 e tal anos, ou que é mais experiente que eu, o que é que tem que fazer? Tento dar apoio moral e tentar subir os ânimos da equipa. Como é que, no fundo, surge esta oportunidade de França? Como é que surge uma oportunidade assim de vir para o Cannes? O meu plano inicial era ficar em Portugal este ano, tentar fazer bons jogos com a seleção e para esta próxima época que vem tentar o estrangeiro de novo. Mas infelizmente no Espinho não me estava a correr bem em termos desportivos pessoais também, e eu decidi na época de transferência do inverno que queria sair para ir para outro clube que aparecesse. Felizmente apareceu este, que era o único daqueles que eu queria. Havia um na Roménia, mas a Roménia não é um campeonato que me interessa, e surgiu aqui e demorou um bocado porque eles estavam indecisos entre mim e outro jogador, mas felizmente a sorte sorriu e acabei por vir aqui. E pronto, agora é tentar fazer o meu melhor e se não conseguir ficar aqui, ir para um clube tão bom ou melhor, quiçá. Ficou um bocado surpreendido de ter esta proposta de um clube assim? Eu fiquei mais surpreendido pelo facto de eles estarem à procura de um central. E pronto, quando fui pesquisar, eu tinha a noção que isto era um clube bom e eu pensava que tinham sido vice-campeões no ano passado, mas afinal eram mesmo os campeões. Fiquei mais admirado também pelo facto de estarem em último lugar com meia dúzia de pontos de tanto, mas também depois quando soube o porquê disso, acho que estava explicada a história toda, não é? Mas é uma pena porque tiveram um imenso azar com lesões. No início da época lesionaram-se metade dos jogadores, sendo que metade desses foram lesões de final de época. No início logo, claro, torna-se depois difícil com o banco que é tudo rapazes jovens de 2000, 2001, 99, que jogam também pela equipa B. Claro que se torna difícil pôr esses rapazes a jogar numa liga francesa e também na Champions contra equipas que, meu Deus, nem eu tivesse a oportunidade. Em termos de clube, nunca quando era da idade deles. A única oportunidade que eu tive era mesmo na seleção para jogar contra alguns certos jogadores craques na altura e pronto. Foi complicada a integração na equipa quando chegou, chegar assim ao meio da época? Por acaso não foi muito, porque eu felizmente já não sou tão tímido e tão introvertido como antes, e o facto de haver tanta diversidade internacional em termos de jogadores, alemães na altura, era também italiano, búlgaros, agora também sérvios, esloveno, colombiano, e pronto, o facto de haver tanta diversidade acho que foi mais tranquilo para mim, porque se calhar se fossem todos franceses não sei se todos iriam saber falar inglês, porque aqui o inglês não é muito forte dos franceses, infelizmente, então isso se calhar seria um bocado mais complicado para mim, mas não, foi tranquila desde o início. E a cidade, Cannes, falar no fundo também um pouco francês na cidade, como é que tem sido essa adaptação? Ou falam inglês ou se não falam vou ao tradutor e mostro-lhes, não há outra opção. Eu explico-lhes em francês, que é o que eu sei dizer, que não sei falar e não compreendo muito bem francês, e peço-lhes para falar inglês. Se não, digo-lhes para esperar um bocado e vou ao tradutor. Ou então, se eu tiver um amigo francês, levo-o comigo para ser o meu tradutor. Mas a cidade é muito bonita mesmo. O tempo é sempre muito bom, quase sempre sol, raramente chove. É muito agradável. Filipe é o único português que está na primeira divisão francesa. Sente que neste momento o voleibol português também tem que se exportar para fora para ter um outro nível? Eu acho que sim, porque em Portugal infelizmente ninguém vai crescer em nenhum aspecto, porque só há 3 grandes clubes e nenhum desses clubes quer infelizmente rapazes novos que possam ser potenciais estrelas no voleibol português. Infelizmente aconteceu comigo e com muitos outros no passado, em que vou lá, não temos tantas oportunidades como se calhar deveríamos ter, e depois é o que acontece com muitos rapazes. Potenciais, chegam aos séniores, não há equipas de jeito para eles, ou há medíocres, que para eles essas equipas não são o suficiente, e depois dali de cima caem para baixo, e isso também afeta muito psicologicamente, como aconteceu comigo, e não é difícil depois de voltar para cima, é muito lixado. Por isso, do meu ponto de vista pessoal, se há miúdos ou rapazes, raparigas que gostem muito de voleibol lá em Portugal e se querem arriscar, têm que sair de fora, porque não há hipóteses, infelizmente. Se calhar no feminino podem ter, porque o feminino é um bocado melhorzinho, mas se querem ganhar mesmo dinheiro ou isso, têm que sair. Infelizmente não apostam. Para ter um reconhecimento tem que sair para fora. E por que não depois voltar para um dos grandes?
Sim, pode acontecer isso, mas infelizmente como em Portugal também não há regra de estrangeiros, eles só chamam estrangeirada e os poucos portugueses que chamam é para ir para o banco. Eles podem ir para clubes que agora estão melhores, mas tipo Leixões, Esmoriz, essas equipas do meio da tabela que agora estão muito melhores, obviamente, mas que antigamente eram medíocres, mesmo o Espinho em si, mesmo agora a Académica de Espinho. Todos esses clubes são bons, não pagam muito, mas eu acho que são clubes bons para eles se mostrarem para depois darem o salto para fora. Porque é o que acontece muito com quem passa pelo Espinho, Sporting de Espinho, mesmo na Académica, Leixões, todos os que passavam por lá, que eram miúdos também estrangeiros que vinham do Brasil, Argentinas, Rússias, etc. Também são clubes bons para se mostrarem, porque pronto, vêm para lá para jogar sempre. E é óbvio que só não jogam se estiverem lesionados. Mas pronto, isto é o meu ponto de vista. Pode não haver gente que pense como eu, mas a verdade é que em Portugal, infelizmente, o voleibol podia estar melhor, mas também o povo português não ajuda. Porque o povo português só tem uma coisa na cabeça e infelizmente isso é futebol. E não ligam nenhuma. Se calhar ligam um bocado para o voleibol, por outras razões. Não sei se é desportivas, mas é uma tristeza, porque isto aqui estava cheio hoje e há pessoas a pagar, se calhar 20, 25 euros para vir aqui ver um jogo, e em Portugal muitos clubes é de borla e têm pavilhões que são mais pequenos que isto, vazios quase às vezes. Com pouco consegue-se sempre muito, mas com um pouco mais conseguiria-se também muito mais. Sim, concordo. Porque, por exemplo, nós agora na seleção conseguimos ir até aos oitavos de final e por pouco que conseguimos ir para os quartos. As únicas pessoas que partilharam, que estavam orgulhosas de nós, eram só o pessoal que jogava vôlei ou familiares deles, que só partilham porque, pronto, veem que o filho partilhou, ou o sobrinho, ou o neto, ou etc., mas não percebem nada do que está a passar. Não acompanham sequer. E isso para mim é um bocado frustrante. Porque o que aconteceu com o handball foi que o handball foi ganhando visibilidade aos poucos, felizmente, porque era uma modalidade que eu também sempre gostei, por causa dos meus pais, que são ambos ex-handballistas, e sempre acompanhei um bocado. E mesmo agora, depois de eles terem ido aos Jogos Olímpicos, sinto que não estão a ter tanto reconhecimento quanto deveriam. Isso é a minha opinião, sinto que deveriam ter mais reconhecimento. Porque o futsal é campeão e pronto, futsal, futebol é igual para o povo. O handball vai para lá, há um bocado mais reconhecimento, mas podia haver mais. E a mesma coisa com o hóquei. O hóquei quando foi campeão, festa, festa, festa. E até agora nunca mais se falou no hóquei. E nem se fala sequer. Só se fala em futebol 99% do dia em Portugal. E isso é um bocado triste, digamos assim. Ok, que nós não somos grandes em termos tipo de Espanha, Turquias, que têm tipo 80 milhões se calhar nem tanto, e que tipo desses 80, 10 milhões acompanham voleibol, não é? Porque em Portugal somos 10 ou 11 e se calhar 1 milhão se tanto acompanham e não é o suficiente. A Liga dos Campeões tem sido complicada para o CAN, tem sido até complicada para o Benfica. O que é que se pode esperar, por exemplo, de um CAN nesta Liga dos Campeões? É terminar com um sucesso, por exemplo, terminar em grande? Sinceramente não acredito. Contra um Trentino, com sorte se calhar um 7, com muita sorte metemos 2, mas ganhar é impossível. Não é que eu não acredito em nós, eu acredito. Mas do outro lado estão jogadores que são um nível completamente acima de nós. Eu sou o mais realista possível. Tipo, sim, vamos sem pressão, vamos fazer o nosso melhor, divertir-nos e o que tiver de acontecer, acontece. Mas mesmo que eles percam 1 ou 2 sets, eles depois se vierem jogar a sério, nem vemos a cor da bola. E o Benfica, tem sido também quase sempre derrotas, é algo normal? É um bocado diferente porque o Benfica, eu acho que eles são uma boa equipa para jogar em Portugal, mas para fora não dá. Porque equipas como o Benfica e Bastardo, que ganham todos em Portugal, o nível das outras equipas fora de Portugal, como aqui em França, é tudo o mesmo nível quase. Ou seja, o último pode ganhar ao primeiro e etc. Em Portugal nunca pode acontecer isso, porque o último vai ficar em último sempre. É essa a realidade. Eu não estou a desvalorizar os jogadores, claro que não, mas o nível de voleibol fora de Portugal é outro nível. Era Filipe Kvetikanin, atleta luso-sérvio de 25 anos, que passou pelos portugueses do Castelo da Maia, do Benfica, do Esmoriz e do Sporting Clube de Espinho. O CAN está na 13ª posição com 12 pontos após 20 jogos realizados e tem ainda 6 encontros a disputar. Quanto ao Paris-Volley, ocupa o 8º lugar com 27 pontos. Passamos às outras modalidades. No futebol americano, os Los Angeles Rams sagraram-se campeões da NFL. A formação de Los Angeles venceu os Cincinnati Bengals por 23-20 na final do campeonato, o Super Bowl. Os Los Angeles Rams alcançaram o segundo título de futebol americano. Os Bengals perderam pela 3ª vez uma final, isto após as finais perdidas em 1982 e em 1989, as 2 vezes frente aos San Francisco 49ers.
No futebol europeu, o Paris Saint-Germain continua a ser o líder isolado do campeonato francês da primeira divisão, com 59 pontos. Na 24ª jornada, os parisienses venceram o Rennes por 1-0, com o único golo a ser apontado pelo avançado francês, Kylian Mbappé. Passamos para a Liga Inglesa. Após a 25ª jornada, o Manchester City, atual detentor do título, ocupa a liderança na tabela classificativa com 63 pontos, isto após o triunfo por 4-0 na deslocação ao terreno do Norwich. Na Liga Portuguesa, o detentor do título de campeão, o Sporting Clube de Portugal, ocupa a segunda posição com 54 pontos, a 6 do líder, o Futebol Clube do Porto, isto após um empate a 2 bolas no confronto entre os dois primeiros classificados, num jogo a contar para a 22ª jornada. Em Espanha, o Real Madrid, após a 24ª jornada, lidera a Liga Espanhola de Futebol com 54 pontos. De notar que os madrilenos, no fim de semana, empataram sem golos, frente ao Villarreal. Por fim, de referir que os ingleses do Chelsea se sagraram campeões do mundo de clubes, ao derrotar na final da prova da FIFA os brasileiros do Palmeiras por 2-1 após prolongamento. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve.